Olá, pastor. Como vai, Olá, Ricardo? pastor. Tudo bem, pastor Paulo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Você tá com fone? Tô de fone. Aham. Melhor. A qualidade fica É, outra, né? pois Que, é. que bom que você aceitou o convite para estar conosco aqui. Eu estou aguardando os Que irmãos bom. compartilharem esse aviso, essa live, porque o assunto, Tá bom. eu creio, seja importância, porque nós, como cristãos, ou sabemos que o perdão é algo fundamental, porque nós fomos perdoados, né? Sim, É um valor inestimável essa questão do perdão. é Então, eu verdade. quero que nós vamos conversar a respeito desse assunto. Uhum, E eu estava pensando, Ricardo, mas antes da gente iniciar esse assunto em si, eu queria conhecer uhum. você um pouquinho, né? A gente conversou já, mas às vezes eu não me lembro algumas coisas. Você é paulista, não é? Sou paulista, nasci lá na Lapa, É bairro paulistano, então. paulistano, um bairro importante é, da zona oeste de São Paulo. Tô tentando Você. compartilhar o link Ah, aqui, ok, vamos ver fica se eu tranquilo. consigo. Ah, Vai lá. Você pastoreou algumas igrejas já, né? já pastorei algumas igrejas. Pastoreei. Na verdade, eu comecei fraternalmente, tendo um ministério com a IPI de Ourinhos, né? Que foi a igreja que me enviou pro seminário, e lá eu fiquei 19 anos da minha vida, né? Cresci Olha, praticamente, fui formado naquela cidade e tudo mais. Aí Ourinhos. depois de um tempo de gratidão ali, ajudando num projeto da igreja, eu fui para a primeira IPI de Marília, e depois foi minha primeira igreja oficialmente, vamos dizer assim, né? Porque Ourinhos foi a igreja que eu cresci, que eu fiquei. Depois estive pertinho de vocês aí, foi onde nossos laços se estreitaram, né? Estive Sim, em Maringá. Maringá, 8 Pastoreou anos, quantos? e 8 agora, anos. 8 anos. E agora já estou no quinto ano aqui em Londrina. Oh, beleza. Pois é, né? Você Passa tem o tempo, né? parentesco com os Bruder ali de Botucatu ou não? Totalmente. O que que o Andreli Ah, é de você? provável, é que assim, é tanto brother e são tantas conexões, né? Ele deve ser primo, Eu tinha. primo meio Ah, distante. tem um Uhum. conhecido Bruder que ele tomava conta do acampamento Cristo é Vida há um bom tempo atrás. Sim, era Eu não, primo. é primo seu. Então o Bruder é Primo uma de família longe, né? tradicional, né, na IPI. É uma família tradicional. Veio muito Bruder, né, no final de 1800, em navio, então eram muitos irmãos, primos, parentes afetivos e tal. Então a família cresceu bastante, mas Botucatu é a base. Tem até um Certo. sítio lá chamado Sítio Bruder e tem uma congregação da IPI dentro desse sítio. Que legal. Irmãos, É isso nós aí. estamos online aqui agora, queridos, você que está nos assistindo. Nós começamos essa conversa com o Ricardo, já apresentei o Ricardo. O Ricardo é pastor hoje da IPI Filadélfia, em Londrina. Foi pastor em Maringá também, da segunda IPI, agora a segunda IPI, chamava à época Jeová Rafá, né? Isso. E nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Eu creio que você e eu, e todos nós que estamos, e todos vocês que estão nos acompanhando, já precisou perdoar alguém, ou já foi perdoado, ou então está precisando fazer isso. Então nós vamos falar desse assunto, creio de suma importância. O Ricardo, esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, parece até maçante falar sobre isso, mas nos fez, pelo menos me fez pensar, eu creio que você também. Eu me lembrei de um texto das Escrituras que Deus fala com Ezequias sobre colocar a casa em ordem, Uhum, que ele teria uhum, pouco tempo de vida, né? E depois a gente sabe que Deus deu a ele 15 anos. Mas eu pensei nisso nesses últimos temas que nós temos feito nessas lives, uhum. convidando amigos, e eu te convidei porque eu considero você um companheiro e amigo de ministério, como os outros que eu Obrigado, convidei. E eu pensei, obrigado. já tratei da questão de finanças com uma pessoa, com meu irmão, por sinal, tratei questão de Uhum, ansiedade, tratei outras questões que Deus precisa trabalhar nos nossos corações. E uhum, hoje eu resolvi falar sobre perdão, é uma coisa muito importante. E eu vou começar com uma uhum, frase que eu li, que não é nem de um uhum, cristão, né? Gandhi disse assim: o fraco jamais perdoa. O perdão é uhum. uma característica do forte.
Então, seja bem-vindo, Ricardo. Fique à vontade, se quiser comentar alguma coisa já de início. Eu queria, talvez, quando você me falou, né, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, esse é um assunto bastante difícil para todo mundo, né? E, embora a gente saiba da importância do perdão, embora a gente saiba que é importante, é um mandamento, né, inclusive, né, do Senhor para a nossa vida, é uma área muito complicada na nossa vida. Então, hoje eu estava querendo aí, nesse papo com você, tentar ir por alguns caminhos que são um pouco diferentes, distintos daquilo que geralmente a gente escuta sobre perdão, né? Sim. E a gente já tem ouvido tanto e às vezes não tem conseguido sair do lugar, né? Então, eu acho que seria bom a gente ir por esse caminho aqui mais Ótimo. subversivo, Ok. Eu creio que a tá? falta de perdão nos adoece, né, Ricardo? Adoece. Alô? Oi. Provado, alô, tá me Agora ouvindo? caiu, entrou. Já às vezes vem a notificação do celular aqui, como eu não sei mexer muito bem, às vezes eu não consigo, mas já é comprovado cientificamente, Paulo, de que pessoas que guardam raízes de amargura adoecem. Adoecem com doenças crônicas que podem levar à morte. E a raiz, né, da morte não foi a doença, foi o que produziu a doença. E isso está ligado à amargura, ressentimento, incapacidade de perdoar e tudo mais. Isso está comprovado cientificamente. Há quem diga que 80% de 80% das doenças das pessoas que estão internadas talvez não teriam os problemas que elas têm se tivesse liberado o perdão, tivesse resolvido a questão da amargura, da mágoa, né, dele. Segundo isso, e é científico também. Pois é isso mesmo. Então eu creio que nós temos duas opções numa situação dessa, ou perdoar ou ficar doente, né? E o perdão ele mata você vivo, né? Porque você vive como morto para tanta coisa, perde o sabor, perde a cor da vida, perde a alegria, perde a capacidade de ter esperança, porque quem não consegue perdoar desacredita muito dos outros, pode entrar aí num processo de depressão profundo, inclusive, né? Ou de ódio terrível, né? Sim. Alguém disse que o ódio é o veneno que você toma pensando naquele que te ofendeu, né? Então você se mata. E você vive como morto. E infelizmente tem muita gente vivendo uma vida monocromática, sem cor, por causa da Verdade. incapacidade de perdoar. Ela fica presa àquela pessoa, né? Tem uma Sim, frase fica também preso. que eu li do C.S. Lewis, que ele diz assim, é fácil falar sobre perdão até que tem alguém a quem a gente deve perdoar, né? Então, a gente já ouve Exato. falar muito sobre perdão, mas quando a coisa chega até nós, aí a coisa fica mais difícil. Então, Exato. é algo que nós temos que pensar e falar a respeito e colocar em prática isso. Então, de repente, vamos começar a conversa nessa situação toda. Ricardo, na sua opinião, o que é o perdão, nesse sentido que nós estamos falando aí? Tá. Bom, eu disse que eu ia ser um pouquinho subversivo, né? O perdão, na minha opinião, é um conflito ou um confronto de naturezas, né? E eu entendo, essa é uma coisa minha, tem gente que pode até não concordar, mas o perdão ele parte de uma natureza. A natureza do perdão tem uma origem, e a origem está na pessoa do Senhor, do Deus Sim. Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, e o ápice dessa proposta da origem é a cruz do Calvário, é a entrega de Jesus, né, e tudo mais. Então, da natureza divina, o perdão procede. A natureza humana, depois de Gênesis 3, que é bem conhecido de todos nós, gerou ali a natureza humana a ofensa. Então, de origem, nós temos na origem divina o perdão, não é? E na origem humana, após o Éden, a ofensa. Então, é muito difícil você pensar numa pessoa que, por essência, tem uma natureza ofensiva, conseguir perdoar por si próprio, né? Então, precisa haver um conflito de natureza, ao ponto de que esta que é a do Senhor, né, que é o Criador e tudo mais, prevaleça sobre a minha. É como se eu desse permissão para Ele entrar na minha vida e aí eu
me nego, abro mão dos meus direitos, das minhas razões, porque no perdão não tem razão, não tem direito, não tem justificativa, não tem detalhes, né? E isso é muito difícil, porque o ferido quer dar razões para a ferida, o magoado quer dar motivos para a mágoa. Então, quando você decide perdoar, você precisa ser confrontado nessa natureza de ofensa que gera, inclusive, a gente como ofendido, né? Muitas vezes somos ofensores, mas nos sentimos ofendidos. Verdade. E permitir que Deus penetre na origem humana. Então, para mim, o perdão é uma ação da natureza divina confrontando a natureza humana para que o ser humano permita amar na dimensão que o Senhor nos ensinou a amar. Forte. Aí, tá me ouvindo? Opa! Então, Essa é uma definição muito forte, né? Porque o apóstolo Paulo fala que existe um conflito, né? O cristão, quando ele se entrega a Cristo, começa a haver um conflito de duas naturezas, e a gente entra nesse conflito, inclusive nesta área aí de falta, ou de guardar rancor, amargura. Tem uma situação, Ricardo, que às vezes a gente perdoa alguém, ou então a gente é perdoado por alguém, mas perdoado por Deus, mas perdoa. Desculpa aí, são os meus pop-ups aqui. Vamos Sem lá, problema. continua. Tá. Às vezes nós temos situações em que nós somos perdoados por Deus, pelas pessoas, mas nós não nos perdoamos. Sim. Olha, eu conheci uma pessoa uma vez, pastor. Sim. Uma pessoa que, do nosso grupo, do nosso ambiente de trabalho, vamos dizer assim. Do ministério. Que falava tanto de pastorado, aliás, de perdão, para os outros perdoarem, mas ele tinha uma dificuldade enorme de perdoar a si mesmo. Uma pessoa que viveu preso a uma culpa e tudo mais. E aí uma coisa interessante, né? Por exemplo, quando Paulo escreve aos Gálatas, a gente sabe que a carta aos Gálatas é uma carta de repreensão, difícil, uma das cartas ácidas de Paulo, né? Vamos dizer assim. Mas lá no capítulo 5, é muito interessante, ele está falando algo para os judeus, mas a gente serve para nós. Ele diz assim, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e que nós não devemos novamente fazer uso da natureza carnal, dos desejos da carne, para nos escravizar. Então, eu disse isso para essa pessoa certa vez. Eu disse assim, Jesus fez uma obra tão grande na sua vida, ele te tirou da cela de prisão, ele abriu a porta, mas você prefere voltar e ficar lá dentro segurando a porta e não quer sair. Então é muita gente que foi salva, mas vive como presa, prisioneira de um ressentimento, de uma amargura, e muitas vezes essa prisão não está relacionada ao outro, está relacionada a si mesmo. Verdade. E quem não consegue se perdoar, tem muita dificuldade de perdoar outra pessoa, né? Verdade, né? É uma crise complicada essa, porque às vezes nós fomos perdoados por Deus, pelas pessoas, mas a gente não se perdoa, a gente se culpa e não resolve essa questão. E tem alguns que dizem, aliás, é uma das coisas que eles dizem, é que o tempo é um santo remédio, né? Mas quanto mais o tempo passa, pior fica, na realidade. Provérbios vai dizer que a esperança que se adia adoece o coração. Para mim, problemas se resolvem. Quando os problemas não são resolvidos, eles só ficam no container acumulando outros problemas e chega uma hora que a gente não aguenta, né? Verdade. Então, perdão, como a Bíblia diz, é esquecimento, é apagar. Tem que estancar a hemorragia. Se não estancar, não dá. E aí o tempo não resolve. Concordo. Eu pensei nisso, estava pensando, lembrei daquele versículo, não se deixe pôr o sol sobre a... E quanto mais o tempo passa, mais aumenta, ou seja, não é um atenuante o tempo é um agravante para resolver essa questão do perdão, porque é como se fosse uma bola de neve, né? Exato. O tempo é terrível, né? E aí, pensando em tempo, a gente perde tanto tempo, né? A gente quer dar tempo, mas na verdade perde tempo, porque depois que perdoa, que entendeu, né, o que devia ter feito, fala, puxa vida, quantos abraços eu deixei de dar. Verdade. Né? Quantas coisas deixamos de compartilhar. E coisas que não voltam. E o pior, e se a pessoa morre, né, aí vem a culpa de novo e tudo mais. Então,
É Acumula. complicado. Acumula, Eu acumula. tenho uma casa de uma irmã na igreja que ela tem parentes dela, provavelmente ela está Uhum, assistindo, ela contou isso para mim, não tem como, eu não preciso manter uhum, isso privado, mas ela disse que ela tinha familiares, que dois deles que não se falavam há vários anos, quando um ia à festa, o outro não ia, e assim, na reunião de família sempre faltava um. Aí acho que 25 anos depois, um deles resolveu ir, sabendo que o outro estava lá. E chegaram na festa, quando os familiares todos com medo, né? Porque nunca se viram depois de 20 e tantos anos. E esse outro que chegou começou a se aproximar daquele que já estava na festa e todo mundo começou a ficar rodeando aí, vai acontecer alguma coisa, né? A hora que ele chegou, se abraçaram, choraram e falaram: puxa, quanto tempo a gente perdeu, quantas festas, nossos filhos cresceram, nossos filhos andaram, falaram, fizemos tantas coisas e perdemos isso. sim. E, exato. Quem perde o tempo perde a vida. Um segundo desperdiçado jamais será reparado. Por isso que Paulo disse aos Efésios que a gente tem que remir o tempo, né? E a gente tem que aproveitar cada oportunidade, porque cada oportunidade perdida é perdida, né? Não volta. Verdade. Isso é bom. Pode falar. Então, dentro ainda dessa questão, né, falando de perdão, eu penso o seguinte: a gente tem que estar muito consciente do preço, Sim, porque existe um preço, né? E a gente tem que entender que quando você está disposto a perdoar, você tem que estar disposto a pagar o preço. Eu até conversando essa semana com pessoas que a gente acaba aconselhando, mas outras já durante esses anos todos de ministério, alguém que vem me perguntar assim: pastor, a pessoa me feriu, me fez isso, né, e etc, e tal, cheia de razões para querer fundamentar lá a sua mágoa, o seu ressentimento, a sua ira e tal. Aí eu digo assim para ela: você quer perdoar? É difícil, né, não sei o que e tal. Eu falo: mas você quer perdoar? Ah, eu quero. Então eu falo: você está disposto a arcar com o prejuízo? Porque você tem que calcular que você vai ter um prejuízo. Agora, a grande questão é: eu estou disposto a pagar o preço do prejuízo? É aquela coisa: eu vou na tua casa, você tem alguma coisa muito valiosa lá. E aí, sem querer, eu pego e derrubo e quebro. E aí eu chego assim e digo: Paulo, olha, me desculpa, eu não queria ter feito isso, quebrou, né? E eu sei que é algo tão valioso, né? E aí você diz assim para mim: olha, Ricardo, não precisa me devolver. Vamos dizer que isso custou R$ 500. Você teve um prejuízo de R$ 500. Você me perdoou, mas você teve um prejuízo. verdade. Então, perdão é isso, né? Quanto maior o valor que a gente deu para uma situação, para alguma coisa da nossa vida, maior vai ser o preço que a gente vai ter que pagar. Acho que deu para entender Essa, o exemplo aí, né? nossa, muito, muito bom, muito bem claro, né? É bom a gente trocar em Uhum, miúdos, às vezes, que esclarece as é, explicações que nós temos. Mas essa questão do perdão, de fato, a gente perde ou abre mão de algo, porque é aquela pergunta que eu sempre faço quando eu também penso, porque a gente lida com isso, né? Nós somos humanos, né? As pessoas às vezes pensam que o pastor não uhum, lida com a situação, lida sempre com essas coisas. E eu sempre penso uhum, assim: qual que uhum. é mais importante? O relacionamento ou ser o dono da razão? Exato. É, exato. Biblicamente falando, a gente já sabe qual é a resposta, né? É, Nós somos seres relacionais, afetivos, né? E razão é uma coisa muito subjetiva, né? Há tempos atrás, Paulo, eu tive algumas experiências importantes com Deus no ano passado, né? Eu fiquei doente, você deve ter acompanhado, e sim, fiquei muito tempo sem poder falar, né? Sem poder falar. E foi uma benção ficar em silêncio, porque durante meses da minha vida eu só ouvi. E a gente que está acostumado e habituado a falar é uma coisa difícil. E aí uma das coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração, porque foi com quem eu conversei de fato a maior parte desse tempo, né, o tempo todo, aliás, ele disse o seguinte: toda vez que você julgou estar certo, ainda que você estivesse certo, você atribuiu a você uma posição que você não deveria. Porque o único que uhum, pode julgar alguma coisa é o justo e juiz. E aí, rapaz, aquilo mexeu comigo, sabe? E aí eu fiquei pensando: mesmo com fundamento, com procedência ou não, não cabe a mim.
Então, naquele momento, eu fui esvaziado de algumas possibilidades de mágoa. Porque quando você perde a capacidade proposital de não querer julgar, você está mais livre, mais longe de se magoar. Verdade, Foi com uma experiência certeza. muito forte Interessante que eu isso. As pessoas roubam mais a nossa alegria do que as circunstâncias, os revés da vida, né? A gente guarda a tive. mágoa não Exato. das circunstâncias, mas das pessoas, né? Das pessoas. Por quê? Nós Exato, fomos exato. criados para nos relacionarmos e isso É, envolve algumas crises. sim, é muito difícil, né? O perdão, uma outra coisa que eu acho interessante, né? Eu falei de preço e tudo mais. Eu penso que o perdão também está ligado à iniciativa, né? Nós precisamos entender que quem está disposto a perdoar precisa tomar iniciativa. Para mim, e aí o mais difícil, né? Porque pensa no agente do perdão. A iniciativa tem que ser de quem foi ferido, não de quem feriu. Verdade. Do perdão, né? Sim. Porque o perdão pertence a uma frase que a gente já ouviu muitas vezes. E vou repetir aqui: o perdão pertence ao ofendido e o arrependimento pertence ao ofensor. Então veja bem, eu tenho que ter a iniciativa de quando eu decido pagar o preço e arcar com o prejuízo, de tomar a iniciativa de dizer para a pessoa que me feriu que eu quero perdoá-la, quero libertá-la. Agora é muito difícil, né? Se você olhar, por exemplo, na relação bíblica, o nosso Deus é um Deus de iniciativa, né? E todas as ações de Deus para construir o ápice do perdão na nossa vida, que é a cruz, se fundamentaram na iniciativa de Deus. E nós temos muita Verdade. dificuldade, porque quem está ferido fica assim, né? Se não me procurar, não vou perdoar. Se não vier me pedir desculpa, e aí o marido fica dentro de casa uma semana sem falar com a esposa fica sem falar com o marido, o filho fica sem falar com o pai com o filho, irmão com o irmão, pessoas da mesma igreja e tal, porque não, eu tô certo. Então, se você não É, tomar iniciativa, o perdão não acontece, né? e o tempo vai passando, vai se agravando do isso. Tem pais que não falam com filhos, maridos e É. mulheres que estão dentro do mesmo teto e não se falam, né? Uhum, 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 É uhum. muito triste isso. E o tempo É vai muito passando. triste. O tempo vai passando. Eu li uma frase do pastor Rick Warren que ele disse assim: nós não podemos Uhum, receber o que a gente não está disposto a dar. uhum, E isso me chamou muita atenção. Como eu posso receber o uhum, perdão de Deus, esperar perdão de Deus, se eu não estou disposto a oferecer perdão às pessoas? uhum. Pois é. Exato, né? E o duro é que a gente é muito exigente em relação aos outros e pouco exigente em relação a nós mesmos para algumas Verdade. coisas, né? E na questão de estar certo ou errado, a gente é sempre muito exigente com os outros e pouco exigente com a gente, né? Eu aprendi essa figura, você conhece bem esse ambiente no Haggai, né? Há Verdade. muitos anos atrás. A gente usa a figura das duas réguas, né? Então eu sempre vou medir o outro milimetricamente, milímetro por milímetro. Então eu vou contabilizar a falha dela milimetricamente. Agora, quando eu vou falar das minhas, eu prefiro medi-las em metros e não em milímetros, entendeu? Verdade. Então, Triste isso, né? esse é um outro ponto, Paulo, Pastor Paulo, né? Sim, Que, fica à que vontade. faz a pessoa ficar magoada, ressentida, porque ela vive o auto-engano, né? E viver nesse auto-engano é uma coisa terrível, né? Tem gente que entrou dentro da cela e está lá segurando a porta com auto-engano. Ela está totalmente equivocada, mas acha que está certa, né? Tá Então, isso é ficando um problema. doente, tá indo para o hospital, mas não Sim, abre mão da razão. não abre mão da razão. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, estava numa crise muito profunda no casamento, né? E assim, ela tinha todas as razões para não querer dar seguimento àquele casamento, né? Mas aí a gente foi ministrando e tal, falando, e aí começamos a conversar sobre o perdão, mais ou menos nessa dimensão que a gente está falando aqui. Até que um dia ela chegou e falou assim para mim: eu não dou conta desse negócio de perdão. Perdão é muito difícil, isso não é para mim, né? E aí eu disse para ela assim, voltando só um pouquinho naquilo que a gente já falou lá atrás: você se sente perdoada? Hum, Você não é capaz de perdoar. Você se sente perdoada? Tem feridas em você que você acha que você não foi perdoada?
E aí essa pessoa conviveu com um complexo de culpa muito grande há muitos anos, né? Desde a infância, na verdade, que estavam impossibilitando ela de entender o perdão. Mas aí vem o final da história, que é o mais bonito. Eu disse assim, mesmo não entendendo, você quer ter coragem de dar o primeiro passo? Isso, isso já aconteceu há tanto tempo, mas essa pessoa se libertou e a vida do casamento dela ficou muito melhor. Literalmente aquele versículo que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Claro que eu estou fazendo uma importação aqui totalmente Sim, fora de sim. contexto, né? Mas usando a ideologia do versículo, rapaz, o casamento foi renovado, a vida foi renovada. Enfim, maravilhoso. Foi uma nova fase na vida da pessoa. Quem Uma nova experimenta fase. perdoar ou ser perdoado é outra vida. Uhum, é. É E aí, literalmente assim, uma libertação, né? dentro da teologia bíblica e tudo que a Bíblia ensina, a gente tem que se sentir perdoado, né? E quanto mais você se sente perdoado e amado por Jesus, não Verdade. é? Você é capaz de perdoar e amar através de Jesus, confrontando a sua natureza. Não pode esquecer nunca daquilo, né? Que é o conflito, é um confronto intenso, amargo de naturezas. Mas é importante, né? É, nós nunca teremos que perdoar ninguém mais do que Jesus já perdoou a gente. É, não. Se a gente Não. entende isso, Eu ouvi uma vez, Paulo, sobre perdão de um pastor, que perdão é visceral. Olha que frase olha, forte. O perdão é visceral. E, e ele estava falando sobre isso, para agora o texto, tá? Mas na palavra daquele texto, compaixão, a tradução literal era intestinos, ter compaixão a partir dos teus intestinos, as suas vísceras estarem saudáveis, né? A sua parte interna. Então, o perdão precisa ter que a gente tenha essa coisa visceral. A gente tem que estar curado por dentro para poder curar por fora, né? É verdade. fortíssimo isso, É né? forte. Eu, Uhum, eu li sobre a história da fundadora da Cruz Vermelha Americana. Diz que uhum, certa vez um amigo a procurou e disse se ela se lembrava de algo muito cruel que aconteceu na vida dela no passado. Ele contou todo o fato para ela e ele perguntou: Você se lembra uhum. disso? E ela disse: Não, eu me lembro claramente de ter esquecido isso. Eu Well, achei muito uhum, forte isso. E é uhum, algo. Há quem diga que perdão não é esquecer, é lembrar, mas não sentir dor, né? uhum, uhum. É maravilhoso isso, né? Eu sempre brinquei com essa ilustração, até com crianças e tudo mais, para falar de perdão, né? Eu até brinco aqui em casa também, mas é uma coisa muito séria. Agora já não é hora de brincar, né? Mas é Sim. como se nós estivéssemos diante de Deus e o diabo entrasse na sala. Só que ontem, você, diante de Deus, se arrependeu e a Bíblia diz lá em Provérbios: quem se arrepende e deixa alcança a misericórdia. João vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, né? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, ontem você teve um tempo na presença do Pai de arrependimento, de compreender, de conflito, de confronto, e o Pai, tão generoso que é, perdoou. Aí você está na sala de Deus, o diabo entra com todas as provas de ontem, com todas. Porque hoje você cometeu um delito que você cometeu ontem, entendeu? Você cometeu um erro. Aí o diabo diz: tá vendo? Olha aqui, ele cometeu o erro, mas ontem ele fez isso. Eu não me lembro, né? Jesus vai olhar todas as provas que o inimigo vai querer trazer daquilo que foi ontem. Jesus vai olhar e vai dizer assim: mas eu não me lembro disso. É lindo isso, né? Lindo, É lindo. difícil, mas Sensacional. isso é o perdão, tem a ver com o que você acabou de contar aí, né? Eu fiquei pensando aqui, qual que é a alternativa para quem não perdoar, né? Amargura, rancor, ressentimento, doença, padecimento. Ó, a gente falou da questão. Eu estou aqui
com um estudo bem nos meus olhos aqui para te mostrar algumas coisas. Ó. Sim, pode falar. Foi um corpo clínico de médicos, se não me engano, da Europa, que eles disseram assim, ó, amargura e ressentimento prejudica a saúde profissional, emocional e espiritual. Liberam hormônios que fazem mal para a saúde. Aumenta a pressão sanguínea. Quem não perdoa tem mais dor no estômago, tontura, fadiga e dores musculares. Então, os médicos, esqueça da parte espiritual, eles escreveram. Então, o imperativo para vocês é um só: perdoem. Olha, muito forte. É interessante que eu quero para você que nos assiste também, meus queridos, é que o ressentimento não vai mudar o seu passado. Precisa perdoar, né? Sim. Pode falar, interessante, Ricardo. Eu até preguei sobre isso, sabe? A gente está falando de uma série aqui, Tudo se fez novo, e eu falei sobre uma nova memória. E um dia uma pessoa me disse assim, pastor, eu até perdoo, mas eu não vou conseguir esquecer o que a pessoa me fez. Foi muito grave, e de fato foi muito grave. Foi muito doloroso, de fato foi muito doloroso. A ferida foi grande, foi enorme. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, e tal, e aí entrei no carro e aí o Senhor foi ministrando, eu até conto isso na mensagem, que eu tive que parar o carro. E aí Deus disse assim para mim, eu disse isso para a pessoa depois, Deus me falou que você não precisa esquecer de nada do que ele fez. Levou um susto assim, né? Até parece um pouco contrário do que a gente está falando, mas você vai entender. Ela ficou assim, falei, não, Deus não disse, só Deus está querendo fazer algo novo na sua vida, na sua família. Então veja bem, Deus vai construir uma memória nesse presente tão boa, que no futuro este presente será o único passado que você vai querer lembrar. Entendeu? Verdade. E aí aquele passado de dor e tudo vai ficar tão desinteressante porque o Espírito foi trabalhando algo tão forte agora que lá no futuro você não vai ter interesse de ir lá para trás, você vai ter interesse de pensar num passado novo com Deus, né? Então, é novo mesmo, é aquilo que dá esperança. Então, foi muito forte. Estou fazendo algo tão bom nesse presente que lá no futuro esse será o único passado que você vai querer trazer para sua mente. Muito bonito, muito bonito. Eu tenho algumas pessoas de exemplos para minha vida sobre questão de perdão, né? E uma delas que me marcou e marca a minha vida, é óbvio, é a minha mãe. A minha mãe tem uma história muito difícil de início de vida, antes do casamento, familiar. E ela, na decorrer da vida, depois que eu soube mais a história dela, e depois durante o casamento, a minha criação, ela é uma mulher muito perdoadora. Ela se magoava, mas perdoava muito fácil, e isso trouxe lições muito grandes para mim. Talvez eu não tenha essa facilidade que ela tem para isso, mas deixo aqui o recado para você, mãe, que está me assistindo aí. Você foi um exemplo de vida para mim, nessa questão do perdão. E tantas outras pessoas, mas me lembrei dela agora. Não vale a pena guardar mágoa. A gente que está buscando uma vida de intimidade com Deus, é tão mais interessante viver na presença de Deus do que ficar perdendo tempo para ficar magoado com os outros. Você sabe que ainda dentro daquilo que... E aí fica uma receita para as pessoas, se acaso elas queiram aceitá-la, né? Isso. Naquilo que eu disse no início, quando você sabe o que esperar de alguém, as suas expectativas ficam mais alinhadas. Então, o que acontece? Do ser humano que tem uma natureza de ofensa, o que eu devo esperar dele? Ofensa, traição, não é? Retribuições da própria natureza que eu também tenho e que também reajo dessa forma. Então, o que é o bônus? O bônus é quando alguém é carinhosa, amorosa, compassiva e tudo mais, né? Então, quando você entende isso, você já sabe o que esperar. Qual é o problema? É que a gente não presta atenção na palavra. A palavra diz que maldito o homem confia no homem, né? Então, a gente cria uma expectativa em relação a alguém que tem a mesma natureza que a nossa, equivocada. A gente olha para o ser humano como Deus não olha. E aí a gente acaba
se decepcionando. Então, qual foi a minha receita, né? Assim, eu hoje, e parece um pouco trágico o que eu vou te falar, tá? Mas hoje eu espero o pior do ser humano. Porque eu conheço este aqui, ó, este ser humano, eu Sim, conheço, né? E sei que se ele não estiver em Cristo, crucificado com Cristo, este ser humano aqui vai ferir muitas pessoas, vai machucar muita verdade. gente e principalmente ofender a Deus. Então, Verdade. se eu sei o que esperar de mim, não vai ser surpresa, né? E aí eu vou estar mais preparado para, sabe, me ofender menos. A gente anda muito ofendidinho, a gente anda muito nos De cascos, a cristal, gente né? tá. É, então temos que parar com isso. Ô, Ricardo, Hum, é, uma frase que eu li também interessante diz assim: ser cristão é perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. Nessas conversas que nós temos, é de C.S. Lewis essa frase, nessas conversas que fabulosa. temos nesses encontros, Uhum. sempre falamos de vários assuntos, e nesse assunto em especial, nós falamos sobre perdão. E agora eu quero que você, a gente tenha um momento dessa conversa e bate-papo sobre o assunto, e de repente, se Deus colocou algo no seu coração para você compartilhar com as pessoas que nos assistem, que têm dificuldade para perdoar alguém, ou se perdoar, ou não se sentem perdoadas, fique à vontade, Ricardo, para compartilhar o que Deus tem colocado no seu coração agora. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu poderia pensar no texto de 2 Coríntios, né, capítulo 5, versículo 19, quando o apóstolo Paulo diz que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e ele nos confiou o ministério da reconciliação. Então eu tenho aprendido que o perdão só pode acontecer por intermédio de Cristo Jesus, como a gente falou lá no início. Então, para você conseguir entender um perdão libertador, você precisa experimentar o perdão libertador de Cristo dentro de você, né? Tem uma palavra em 2 Coríntios mesmo, no capítulo 2, versículo 10, que fala sobre perdão, e a palavra ali no grego é prosopon, e prosopon, e a tradução para essa palavra melhor seria na presença de. E Paulo vai dizer isso, inclusive, na presença, perdoei na presença de Cristo. E ele perdoou alguém que estava dando muito trabalho para ele. Então, assim, o perdão é por intermédio de Cristo dentro de nós. É na presença de Cristo para o outro. Cristo é aquele que opera e Cristo é aquele que intermedia. E, na minha opinião, pessoas que não conseguem perdoar estão com uma carência de relacionamento com Jesus, né? Uhum. Porque Jesus tem um ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação, como eu citei primeiro lá, é o ministério do Cordeiro. E quando a gente está habitado pelo Cordeiro e permite que o Cordeiro seja vida dentro de nós, esse ministério também acontece, né? E a gente tem esquecido disso, né? E a gente quer buscar outros recursos para querer perdoar, como a gente já falou, desnecessários, que é a razão. Então, por exemplo, Paulo entendeu isso por quê? Por que que ele perdoou na presença de Cristo? Porque se ele fosse perdoar na presença de qualquer outra pessoa, na dele próprio, ele não ia conseguir. Porque ele sabe que foi o que Cristo fez na vida dele. Então, quem não sabe e não entende, quem não sabe ou não entende o que Deus tem feito na sua vida, não tem condições de perdoar, né? Então, a gente precisa fazer o quê? E aí eu quero colocar isso para você que se sente ferido e ofendido com razão. Coloque todas as pessoas que têm te ferido na presença de Cristo. Não é Amém. na presença de um juiz, que muitas vezes sou eu quero usar um pastor, quero usar um familiar, para dar razão para minha mágoa, para minha ferida, para minha ofensa. Isso pode acontecer? Pode. Mas é pouco produtivo, é na presença de Cristo. O que que Cristo vai fazer? Cristo, que tem o ministério da reconciliação, vai trabalhar no meu coração, no coração da outra pessoa, eu acredito, para agir com perdão. Então a gente precisa levar as pessoas que nos magoaram na presença de Cristo. E sabe por que que o diabo vibra, gente?
com pessoas magoadas, porque ele sabe o seguinte: se você está magoado com alguém, é menos uma pessoa para orar pela transformação daquela pessoa. Na verdade, é mais uma pessoa para, desculpa a expressão, caluniar, meter o Verdade. pau na outra, né? Falar dos defeitos dela, evidenciar suas fraquezas, né? Destruir aquela pessoa. E enquanto a gente está fazendo isso, nós estamos deixando de mostrar amor para essa pessoa. Então a gente leva essa pessoa na presença dos outros para humilhar, para expô-la. Mas quando Jesus pega um pecador sujo, imundo, cheio de culpa, como Saulo, como a prostituta, como tantas outras pessoas, Jesus não expõe dessa forma. Jesus pega e cura, transforma esta vida, né? Então, é na presença de Cristo. Você está ferido com alguém, você está magoado, joga limpo com Deus. Deus, essa pessoa me feriu, isso dói, isso me magoa há anos, isso me tira a fome, o sono, isso tem me dado dores no corpo, isso tem causado transtornos no meu relacionamento familiar. E eu quero agora, Senhor, tirar essa pessoa da minha mente, do meu coração, e eu quero colocar essa pessoa na tua presença. Amém. Porque vocês dois vão estar na mesma presença. E se estão na mesma presença, esta presença vai trazer cura e libertação, né? Então, e aí a gente vai frustrar os planos do diabo, né? Que aí vai ter uma pessoa para orar por um pecador. Verdade. Vai ter uma pessoa para falar de amor para aquele que tanto gera desamor, né? Então a Bíblia nos ensina isso. E para isso tem que haver humildade, tem que haver humilhação da nossa parte. Aí alguém diz assim, mas eu já fui tão ferido, né? E para que eu tenho que me humilhar mais ainda? Você não vai se humilhar na frente de uma outra pessoa. Você vai humilhar-se na presença de quem você deve, que é a presença de Cristo. E este vai te recompensar, né? Porque ele conhece o nosso coração, né? Então, a gente tem que colocar os nossos torturadores diante de Deus, né? E imitar o amor de Deus na vida dessas pessoas e não os sentimentos do mundo, né? Então, Jesus disse que se a gente não perdoar os pecados uns dos outros, o nosso Pai do céu não vai perdoar os nossos pecados, né? Então, meu irmão, para de viver como preso. Jesus te libertou. Você Amém. conhece a graça, né? Então, sai dessa prisão, celebra a liberdade que Cristo te deu, volte a sorrir, não fique fugindo de ambientes porque está aquela pessoa X, Y, Z. Coloque ela na presença de Cristo. O perdão Amém. é uma estrada bem pavimentada. E aí eu costumo dizer que os ladrilhos da estrada do perdão se chama a graça. E na graça você recebe aquilo que não é mérito meu nem seu. Na graça a gente recebe o perdão daquele que foi mais ofendido e continua sendo ofendido, que é o Senhor, mas ele continua todo dia renovando a sua graça sobre nós. Não fosse ela. Não fosse ela. Então, perdão é libertação, né? Perdão é uma coisa maravilhosa. E aí eu posso concluir com uma história, né? Sim. Nós temos tempo aqui, aí a gente pode conversar mais essa parte. É uma história que eu ouvi também há muito tempo atrás sobre a visão do perdão dentro de uma cultura não religiosa. E é bom a gente pensar nisso, né? E dizem que a palavra perdão era muito usada dentro da cultura, muitos anos atrás, marítima. Nas embarcações, nos navios, principalmente navios que eram movidos à vela. E nos navios à vela tem o mastro principal, né? E nesse mastro principal, lá em cima, tinha o cesto da gávea, que é onde o marinheiro subia, e os pássaros também, né, subiam lá e tal, para ele subir e olhar, e aí lá de cima o marinheiro ficava observando o horizonte, né? E as velas, muitas vezes, estavam assim, amarradas, presas nos mastros, para que o vento pudesse impulsionar a navegação, para que a navegação pudesse ter velocidade e tudo mais, direcionamento. Então, havia uma pressão muito forte sobre os mastros e sobre as velas por causa do vento. E na hora que a coisa estava assim, bombando, né? A gente vê aquelas figuras daquelas velas encurvadas, os naviozinhos, pode procurar depois na internet, quem vai entender aí que eu estou falando.
o marinheiro subia e ele olhava o horizonte e ele avistava a terra. E aí, quando ele avistava a terra e via que a embarcação estava muito rápida e a ponto de colidir com uma rocha ou com a terra, ele gritava lá de cima: perdoa! Né? E quando ele gritava perdoa, os marinheiros já entendiam o que eles tinham que fazer. Eles tinham que soltar todas as cordas dos mastros para que o vento pudesse passar livremente, e aí a embarcação perdia velocidade e aí ela não ia ter atrito, né, com a terra ou com a pedra. Então era o quê? Perdoar era liberar a passagem do vento, era aliviar a pressão dos mastros, aliviar a pressão das velas. Então, meu irmão, minha irmã aí, você que está ouvindo essa live, de repente você está como uma vela de uma embarcação aí, pressionado, né? Tá até o talo. Então a palavra minha, eu estou subindo no mastro da Gávea junto com o pastor Paulo Júnior, nós dois estamos lá em cima. Ele grita terra à vista e eu grito para vocês, perdoa, vamos aliviar, Perdoa. vamos deixar passar o vento aí. É... Não é à toa que nós iniciamos essa live com uma frase de um não cristão, né? O fraco jamais perdoa, o perdão é uma das características do forte. Perdoar não é para fracos, é para corajosos. Exato. Gandhi disse isso, né? Uau, é isso mesmo. E Billy Graham, ele disse assim, o perdão é uma das palavras mais bonitas do nosso vocabulário. Olha só. Quanta dor e consequências infelizes poderiam ser evitadas se todos aprendessem o significado dessa palavra e praticassem, né? Pois é. Olha, perdão é uma bênção, é um exercício e é uma decisão muito consciente que a gente toma diante de Deus de confrontar todos os nossos direitos em relação a outros. Verdade. E quando a gente consegue fazer isso, a gente vive muito mais leve. Porque, veja bem, não sei se você é como eu, mas você tem outros problemas, né? Além desse, né? A gente tem outras dificuldades, a gente tem outras pressões, não só a pressão de uma ferida de alguém, a gente é pressionado por todos os lados, ainda mais nesse tempo. Então, para que ficar pressionado em mais uma área, né, que estamos identificando aqui, que é uma área muito importante? Então, eu tenho aprendido, sabe, pastor, a não guardar mágoa. Tem uma música do Masao Sugihara, eu gosto muito do Masao, né? Faz tantos anos que eu não o vejo, Uma benção. mas o Masao tem algumas composições muito interessantes. E essa música era muito cantada quando a gente dava os cursos da Universidade da Família, lá em Marília. Olha só. Principalmente na área, num curso que a gente tinha lá chamado Veredas Antigas, né? E ele dizia assim, a canção me lembra até hoje, cantei muito, né? Se o seu irmão te feriu ou o pecado te atingiu, se a amargura e dor entraram no seu coração, ele diz assim, libera o perdão. Assim como o Senhor te perdoou, que você perdoe ao seu irmão. Olha. Lindo isso. Você que nos assiste, que deixe para amanhã, para você perdoar, né? Nós não sabemos qual o nosso tempo. Para que ficar preso mais um dia, mais uma hora, mais um minuto, se você agora tem o seu um dispositivo eletrônico na sua mão, celular, alguma coisa de ligar para alguém, mesmo que você não possa ver essa pessoa pessoalmente, você pode falar com ela, ligar para ela e pedir perdão para ela. Como o Ricardo disse, abrir mão do prejuízo, né? Porque o relacionamento é mais importante. A você que não conhece a Jesus ainda, quando você conhecer a Jesus de fato, vai ser mais fácil você liberar o perdão, porque você vai sentir-se perdoado. E quando você olha para Jesus e vê que Jesus te perdoa muito mais do que você pode perdoar alguém, talvez isso vai te motivar a liberar esse perdão que está impedindo você, como o Ricardo disse também, talvez você esteja tomando um veneno querendo que o outro morra. Por que não parar de tomar esse veneno e dar uma solução para a sua vida? Talvez essa pessoa que te magoou tanto nem saiba disso. E você está sofrendo por causa dela. Né? Então é hora, já passou da hora de viver com um problema a menos na sua vida que está impedindo você de ter saúde,
de ter disposição, de ter alegria no coração, porque toda vez que você lembra daquela pessoa, aquilo te traz tristeza. Então, se você não entregou sua vida para Jesus, entregue ainda hoje. Se você já é de Cristo, tome posse, veja tudo que Jesus fez para você e se renda a Jesus. Amém, glória a Deus. E sabe, me ocorreu uma coisa assim, que muita gente tem essa crise, e talvez Sim. quem está nos assistindo possa ter. Alguém que já morreu, que te feriu muito, que te Isso. ofendeu. A pessoa morreu, mas as lembranças, as palavras, as atitudes, as amarguras, tudo aquilo que você viveu está muito vivo dentro de você. Uma vez eu conversei com uma senhora de 70 anos e ela carregava um problema que ela trazia da sua infância. A pessoa já tinha morrido, mas todas as lembranças continuavam aprisionando ela. Você não tem como dizer para essa pessoa, obviamente, que você a perdoa, mas você pode dizer isso para Deus. Você pode quebrar isso agora. Amém. Dizer, Senhor, essa pessoa não está mais aqui, mas eu quero me libertar, eu quero sair dessa prisão. Eu entendo quanto eu, que muitas coisas que ela fez pode ter sido intencionais, mas muitas outras é porque ela tinha uma natureza ruim como a minha, né? E peça para Deus então te libertar e livrar você dessas marcas do seu passado, né? E viver esse novo presente com Deus, como a gente disse, né? Aquilo que Deus vai fazer nesse teu presente vai ser algo tão bom que lá no futuro esse vai ser o único passado que você vai querer lembrar. Amém. A glória da segunda casa, né, como importando aquele versículo, vai ser melhor do que a primeira, ou seja, Deus pode dar um novo momento para a sua vida, para as nossas vidas, né? Somos humanos, eu e o Ricardo também temos essas questões para resolver todos os dias. O pastor também tem situações difíceis para resolver, dentro da igreja, fora, na família, no lar, com os relacionamentos, e nós sempre também nos lembramos, e é um desafio para todo pastor viver tudo que a gente fala, né? Então, que Deus abençoe a sua vida. Oi, pode falar. É o maior desafio. É o maior desafio. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que ninguém é perfeito. Então, se você, para liberar perdão, lembra também que você não é perfeito. Lembre também que você precisa, como o Ricardo disse, renunciar ao seu direito de se vingar, né? A Bíblia diz que a vingança é de Deus, né? A justiça vem de Deus. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tem um outro livro, Ricardo, que com certeza você leu, me parece que você até postou há um tempo atrás, acho que todo pastor deveria ler, né? Os 5 votos para obter o poder espiritual. E um deles é nunca se defenda. Exato. Então, resolva isso. Responda sempre o mal com o bem. E lembre do plano de Deus, que é maior para a sua vida do que isso que está impedindo você de viver essa vida abundante que Deus prometeu para você. Amém, é verdade. Glória a Deus. Tema muito pertinente, pastor. Pastor, eu queria, como a gente sempre faz nas lives, que você fizesse uma oração para essa pessoa. Você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo aí, se você quer uma oração, coloque lá, dê um joinha no comentário. Se você está com dificuldade de perdoar alguém, de repente é algo de muito tempo, né? Para que ficar preso desse jeito? O pastor Ricardo vai orar com você agora, nós vamos orar com você, o Ricardo vai orar. E que Deus te dê força para liberar esse perdão, para você viver essa vida. Quem já perdoou sabe o que eu estou falando. Você fica leve, parece que você anda com os passos sobre as nuvens quando você consegue liberar o perdão, porque você não está mais preso. Então, o pastor Ricardo vai orar por você. Coloque o seu... Talvez você, como o Ricardo disse, talvez uma pessoa que você ficou magoada faleceu, ou então você não deu tempo de você pedir perdão para aquela pessoa que faleceu. Então, mas Deus está aqui disposto a te perdoar. E a Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, coloque essa questão nas mãos de Jesus. O pastor Ricardo vai orar com você. Vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse tempo tão abençoado, onde a gente pôde compartilhar, na verdade, não ideias nossas, conceitos nossos, mas aquilo que emana da tua natureza, porque, como dissemos, o perdão vem de ti. Faz parte do teu ser perdoar. E faz parte do nosso ser se ofender e magoar. Por isso, ó Pai, ajuda-nos a olharmos mais para ti, olharmos mais para como tu ages,
como tu te comportas em relação àqueles que te ofendem. E quando eu digo aqueles, podemos dizer estes, somos nós mesmos. Então, ó Pai, que entendendo aquilo que o Senhor tem feito por nós, a partir da cruz de Cristo, nós possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido, os nossos torturadores. Ó Pai, eu me rendo agora a Ti e quero orar para a abertura de prisões, de celas. Amém. Muitas pessoas talvez não sabiam, mas a chave dessas celas estão nas Suas próprias mãos. Então, Pai, que elas tenham coragem nessa noite de dizer: eu quero abrir essa porta e quero sair deste lugar do julgamento, deste lugar do ressentimento, deste lugar da amargura. Eu quero viver a vida que Cristo me deu na cruz, foi para a liberdade que Ele me libertou. Ó Pai, que ninguém se prive da graça de Deus, como o apóstolo Paulo disse, guardando dentro de si raízes de amargura. Então, ó Pai, abençoa este homem, esta mulher, ó Deus, este filho, esta mãe, este pai, este marido, essa esposa, este irmão, esta irmã, seja qual for a relação, o amigo, Senhor, e traz cura, traz possa soltar a corda, para que a vida possa experimentar o vento do Espírito fluindo livremente no nosso coração. Abençoa cada um que participou e participará e ouvirá esse tempo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Ricardo... Eu só queria deixar uma frase. Pode falar, fique à vontade. Posso deixar uma frase de um autor que eu gosto bastante, chamado Miroslav Volf. E Miroslav Volf disse o seguinte, pastor: quando alguém sabe que o torturador não irá triunfar eternamente sobre a vítima, este fica livre para redescobrir a humanidade desta pessoa e imitar o amor de Deus por ela. E quando alguém entende que o amor de Deus é maior do que todos os pecados, este alguém fica livre para ver a si mesmo e então descobrir o seu pecado e experimentar o perdão. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Ricardo, obrigado por esse tempo tão precioso, né? O mundo virou de ponta cabeça, nós tínhamos agendas, e você está agendado ainda para esse ano na igreja, se tudo mudar, né? Pois é, outubro, mas, né? Isto, culto do amigo, se Deus quiser, teremos, mas está na mão do Senhor. Mas eu quero agradecer por esse tempo. Esse tema, para mim, é muito importante, fala muito ao meu coração, porque eu creio e sei de muitas pessoas que lutam com isso. E as pessoas só têm duas alternativas, ou adoecer ou perdoar. Então é hora de perdoar, né? É hora de resolver isso. Pastor, Deus abençoe. Pastor Paulo. Oi. Obrigado. Eu agradeço, sabe do carinho que eu tenho por você, pela sua família, a admiração que eu tenho pelo seu ministério, pelo seu comprometimento com o Evangelho. O seu ministério e o da sua família é uma inspiração para mim, e para mim é uma honra enorme. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe sua casa, seus filhos, né, sua esposa, a tua igreja, a qual que Deus te deu o privilégio de pastorear, que Deus te dê muito libertação que Deus te deu na questão da saúde. Agora está podendo cantar já ou não? Já, hoje já cantei um monte já. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Estamos com uma IBF bom, aqui, né? E eu tive que cantar. Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Até mais. Tchau, tchau.